só. No cristão, não. Ele só tem fé. O poder é de quem? De Deus. O mundo prega diferente por aí. Nós temos uma capacidade tremenda de crer somente, tá? O poder não está em nós, está em Deus. Claro que alguns acontecimentos são espíritos familiares, espíritos demoníacos, que copiam a ação de Deus para convencer o ser humano que ele tem poder, mas ele nem tem. Amém? Nem o próprio Cristo em si, naquele momento, tinha um poder dele mesmo. O diabo falou: se você me prostrar e me adorar, te darei tudo. Ué, mas ele não era Cristo? Como é que o diabo oferece o mundo para ele, se primeiro lá mostra que quem que era o dono do mundo até aquele momento, realmente era o diabo, tá? Então, de maneira verdadeiramente falando, de território tomado, tá? Território tomado, tá? Então, era o diabo. Então ele falou assim: ó, Jesus, esse território tomado aqui que eu tomei, eu vou te dar, se você me adorar. Jesus, na morte, na sua ressurreição, tomou esse território e deu para a igreja. Aleluia! Que tremendo isso. Mas, veja, ele quebrou as forças espirituais, deu o direito para a igreja. O direito, é um direito espiritual. Foi tomado, foi entregue por Adão e Eva. Por Adão, melhor dizendo. E Eva também, tá? Precisamos ficar tristes. A Eva ajudou dar o direito da terra para o diabo, tá? Fica tranquilo. Então, já que vocês gostam de tudo, participar junto. Então, aí o que acontece? Aí foi dado o direito para o diabo. Esse direito foi tomado. Mas o local, a região, os territórios não foram tomados. Porque quem toma é a igreja, o corpo de Cristo. Amém? Nós temos que ir lá naquele lugar e tomar. Quem está me entendendo, diga amém. Então, eu quero que você entenda que Satanás, ele inventa para as pessoas que nós temos o poder. Nós só temos capacidade de crer, gente. O poder ou é de Deus, ou é de quem? Do diabo. Tá bom? Ou é de Deus, ou é do diabo. O poder de acessar a dimensão quântica, não é isso, né? A dimensão quântica, esse poder de acessar, porque muito hoje é tudo quântico, né? Medicina quântica, ideia quântica, e realmente são bons, e realmente estão quase certos, só diferencia que eles não estudaram a quarta dimensão de Einstein, né? Eles não estudaram a quarta dimensão de Einstein, que é uma quarta dimensão espiritual e que pertence ao campo do quê? Ou de Deus ou do diabo, ou melhor, é um campo espiritual, você acessa ele. Aquele momento Satanás mostrou isso, a Bíblia mostra, mas Satanás mostrou que ele estava na quarta dimensão, porque era duas tentações, o que era certo e era errado. 3 tentações foi dado para Jesus, e todas elas eram para acessar a dimensão o quê? Espiritual do diabo. Amém? Então, eu quero que você entenda de uma forma ou de outra, ou pela cobiça ou pela desobediência, seja o que for, né? Então, pela tentação, né? O orgulho, né? Então, você é filho de Deus mesmo? Vai lá, né? Não importa. O Satanás, assim que ele faz com a tua vida, porque tem muito crente que pega o caminho errado, porque ele acha que deu certo um ritual cristão que ele fez, que não foi uma mera macumba, feitiçaria, né? Espiritual que ele fez e deu certo. Aí ele pega como lei, princípio de lei, ele cria na mente dele. Então cuidado, temos que ficar com a palavra de Deus, a palavra rema de Jesus. Amém? Então, o que você tem que entender? Vamos entender algo hoje. Primeiro, sobre ouvir a voz de Deus, né? João 12, 29.
Primeiro vamos ouvir a voz de Deus, né? Vamos ouvir, depois a honra. Duas coisas que nós perdemos hoje, a igreja moderna perdeu. Diga, a audição espiritual e a honra. E o diabo, sabendo disso, ele destruiu, usou a Netflix, usou a TV, usou o jornalismo, usou tudo para destruir essas duas faculdades do cristão. As duas faculdades espirituais. Amém? Então ele usou, tem usado. Não é que é proibido se assistir. Eu estou dando um exemplo, a mídia tem feito isso, né? Os canais têm feito isso. Tudo você é o centro. E no Evangelho de Cristo, quem é o centro? Cristo. Depende, né, do ponto de vista. No Evangelho de Cristo para o homem, quem é o centro? O homem, a igreja, o ser humano. Amém? Estou certo ou errado? Estou errado, gente. Não é. É o centro da vontade de Deus ao homem. Mas não é o homem em si. É a vontade. E a vontade de quem? Do Pai. Então, o centro da vontade de Deus é o próprio Deus. Aleluia? Então, a ação dessa vontade é o amor à humanidade. Se torna quase um, a vontade de Deus e o homem, como propósito. Mas isso é de Deus para o homem, não do homem para Deus. Do homem para Deus, o que é? Jesus. É Deus. Então você não é o centro. Porque quando eu falo você é o centro, na verdade, o diabo coloca o pecado em você. Faz com que o pecado seja o centro na tua vida. A tua autossuficiência, a tua autossatisfação, os teus desejos, a tua vontade, os teus sonhos, os teus propósitos. Esse é o centro que o diabo tem feito, colocado na igreja. E destruíram de tal forma a igreja, que a igreja estava igual esse grupo de pessoas estavam lá. Olha só, hoje a igreja está assim no mundo inteiro. É incrível isso. É incrível. Os caras chegam a usar máscara com medo de algumas vírus e bactérias que passam, que a máscara não protege, só protege de gotejamento, só de gota, não protege estar no ar. Mas eles usam como proteção. Não protege nada de ninguém. Mas, está entendendo? Eles são tão fracos que vivem doentes. Por isso que usam, que vivem doentes. E aí eles falam com Deus, Deus me cura, aí Deus não cura. Porque eles não conseguem ouvir a voz de Deus, mas Deus já bradou. Não precisa nem eu curar vocês, não precisa de poder do meu espírito aí, gastar o elemento espiritual para abençoar vocês, para essa energia do céu, por causa de um tipo de doença dessa, não precisa. É só vocês mudarem o tipo de alimentação. Mas você não consegue ouvir? É a conexão que você tem que ter com Deus, igual você tomar leite, já viu? Já vou falar. A conexão que tem que ter, né? Aquela conexão poderosa. Já viu o leite? Quem toma leite aqui? Aí você compra na farmácia, seja onde for, né? Lá na farmácia tem muito leite em pó, né? Você compra lá o leite em pó, muito legal. Aí ele não especifica que é um leite tipo A1, é um tipo A1, um nome científico. Ele não coloca, no Brasil não. Aí você compra o leite e vai tomando. Ou você compra aquele leite saquinho no mercado, que é natural, legal, e vai tomando. E aí, o ser humano não foi feito para tomar leite. Não, foi pela Bíblia. Tudo era leite, toda hora tinha leite, todo mundo tomava leite, todo mundo usava o leite, certo? Certo. Então o leite não tem problema nenhum. Em 1970, no Brasil, chegou para os empresários, fazendeiros, a ideia, e os caras falaram assim, essa minha vaca aqui, que é holandesa,
que ela é transgênica, ela produz 40 litros de leite por dia, 60. E a tua vaca Nelore, a tua vaca normal, a vermelhinha, seja qual for, ela produz 5. Qual você vai querer? Amém? Só que a diferença do leite transgênico e do leite, aquele saquinho que você compra, porque chama A1, a diferença do A1, que é o leite transgênico, que ele não faz ponte com as tuas enzimas. É o ser humano com Deus, igualzinho. Não há uma conexão, porque para Deus é assim, diga, fé de Deus, mais fé do homem, resultado, milagre. Aleluia? Aí o que acontece? A enzima vai lá, você toma o leite, não tem a enzima o quê? Da caseína, e não tem a enzima que é a proteína do leite, nem a enzima do quê? Da lactase, melhor dizendo, a lactase, que é da lactose, que é o carboidrato do leite. Não tem as duas enzimas, nem da proteína, que vem junto com o leite, que está no leite, para fazer ponte com as tuas enzimas. E assim ela vai ser quebrada e absorvida pelo organismo pelas bactérias. E juntamente com as bactérias, transformando em aminoácidos, juntamente quebrada. O que acontece? Não tem o quê? A enzima. Teu corpo então força, não absorve, vira veneno. E com o tempo, a longo prazo, tem uma desbiose e um monte de doença. E o vilão, quem é? É o leite, que é o capeta. Não, gente. Se ele tomasse o leite A2, que hoje, graças a Deus, tem no mercado, mas poucas pessoas têm entendimento, ele nunca teria problema com leite, nem com a caseína. A não ser, abre parênteses, se ele tomar, a mãe doida dá leite do 0 a 6 meses para a criança, né? Aí vai ter problema com a caseína, pro resto da vida até. E doença autoimune. Provavelmente vai morrer com 40 anos, olha lá. Então, veja, não vai chegar aos 40. Então, incrivelmente, se ele ficar nessa, não tratar, tá? Quero dizer. Então, é incrível como que temos que até na parte o quê? Até na parte da alimentação, dos micronutrientes e tudo mais, até os macros também, tudo, o que se diz respeito à fisiologia, biologia humana, alimentar, tudo tem que ter o quê? Conexão. Conexão. Se eu tomar muita água, eu morro. Você já sabe disso. Não, se eu tomar água potável ou água do filtro, água mineral, impossível, porque você vai ficar sempre hidratado. Ninguém te fala isso, né? O que mais dá doença hoje, problema de pressão alta, 80% é água sem sal, a água que o homem te dá. Então, eu quero dizer para você, porque não faz conexão a água com o organismo. Então, quando você alinha o teu pensamento às coisas de Deus, tudo se alinha. Quem está entendendo, diga amém. Tudo se alinha. E uma das coisas que a igreja perdeu hoje, como na época, era a voz de Deus. Quantas vezes Deus fala com você? Você faz tanto exame, tanto tratamento, não é curado, tantos problemas financeiros que ocorrem na tua vida, porque você é um 71 estelionatário, mentiroso, enganador, mente, é sem vergonha. E hoje em dia, por exemplo, as pessoas pensam, eu tenho direito. Quem falou que o direito é direito? Quando que você tem que abrir mão do direito, que é direito, e quando que não tem que abrir mão do direito? Tudo isso a Bíblia ensina. Mas o cristão não quer saber. Ele acha que ele está no direito, que às vezes não é direito moralmente diante de Deus. Ele vai lá e pá! Ele vai lá e briga por aquilo. Faz encrenca por aquilo. E ponto final. Leis que existem no mundo que Deus não aprova. E o cristão abraça. E os advogados cristãos abraçam. O juiz que é cristão abraça. Lá nos Estados Unidos, interessante. Eu gosto de ler muito livro deles lá. Os juízes não é assim lá não. É cristão, é cristão. O advogado lá é cristão, é cristão.
Se um advogado, ele existe para pegar, falando você é cristão. O que é o direito verdadeiro? Quando foi criado? Direito hoje virou o quê? Bagunça. Não existe certo e errado, nós que criamos leis e seguimos as leis de acordo e tentamos achar brechas nela para usar o direito. Então, tá lá o cara, cometeu o crime, eu vou ser advogado dele, eu tenho que provar que ele é inocente. Não é isso que o direito existe. O direito existe para o quê? A pessoa cometeu o crime, então você vai ser sentenciado. A tua sentença não pode ultrapassar, você tem que receber a sentença de acordo com o direito que você tem de recebê-la. Não pode ir a mais. Está entendendo? Pode ir até menos, mas não pode ir a mais. Então é por isso que existe advogado criminoso, para isso, e não para provar a inocência dele. Amém? A não ser que ele foi inocente. Aí sim. E até um tempo, até 1980, o mundo levava isso a sério. Até que o advogado falava, a malandragem do advogado, você não pode falar para mim que você cometeu o crime, porque senão eu não vou poder esconder, por causa do meu juramento. Hoje não existe isso. Não importa se você cometeu ou não, eu vou provar a tua inocência. Ficou tudo bagunçado. O direito foi criado para isso que você entendeu, quando é criminoso. A pessoa não pode ir além, sofrer além da sua punição. E hoje virou uma bagunça. E o cara é cristão, vai defender e mentir em nome do direito. Em nome de um curso que ele fez. Você está doido, mano? Deus existe. Deus existe. Deus sabe o que é certo e errado. Não importa se o cara é desembargador, é juiz, autoridade. Deus sabe o que é certo e errado moralmente dentro da lei dele. Deus sabe que é lei criada para vagabundo, para guardar pessoas que são bandidos. Deus sabe. E Deus, no tempo certo, vai punir. Agora, olha só o povo. Olha só. 29. João 12, 29. João 12, 29. A multidão, pois que ali estava, e que a ouvira, dizia ter sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Pode fechar a Bíblia. O texto diz assim, Pai, glorifica o teu nome. Estou no 28. Então uma voz falou do céu, eu já glorifiquei meu nome, e o farei novamente em breve. Quando a multidão ouviu a voz, alguns pensaram que era um trovão, enquanto outros afirmavam que um anjo havia falado com ele. Olha para mim, 3 tipos de crente aí. Olha para mim, fecha a Bíblia. 3 tipos de pessoa. Qual que você é? Uma que é um trovão. Outra que um anjo falou, mas eles não entenderam. E a outra que o quê? Que entendeu. Por isso está escrito. Porque alguém entendeu, senão não ia escrever. Amém, amados? Entendeu? Então, veja. João entendeu. Olhe para mim. Que tipo de cristão você é? Pode trazer um cafezinho lá, um chá, coisa parecida, faz bem. Que tipo de cristão você é? Deus quer falar todo dia com você. E tem falado e você não ouve. Você não entende. Um velhinho médico, quase 90 anos aí, na época 90 anos, ele morreu com 90 e pouco, estava com 80 e pouco na época, foi numa escola falar do amor de Deus. Eu não estava nem aí para o amor de Deus, mas ele falou algo interessante. Eu tenho essa idade e nunca fico gripado, ele falou. E ele disse 2 coisas importantes. Eu como muita gordura saturada, e só tomo banho frio, e no frio.
Eu tinha 15 anos de idade. Vivia gripado, dor de garganta, pus para tudo que é lado. Eu não estava nem aí para gordura, não dei atenção. Eu dei atenção para a gripe, que era a minha fraqueza. Quando você pratica um conhecimento humano, o cara prova para você. Igual meu avô. Meu avô dizia, eu posso pegar uma geleia? Não. Por quê? Sábado, açúcar faz mal. O senhor está cheio de doce no quarto do senhor, cheio de doce no quarto dele. Por ser um hipócrita, né? Mas ele só comia sábado. Cansado de brincar com meu pai. Ô pai, meu avô ficava idolatrando aqueles doces. Aí cansava de entrar pela janela, roubava os doces dele. Eu era criança, criança inocente. Então, mais interessante, e ele fumando foi até 93 anos. Fumando. Não é que a geração antigamente era mais forte. A geração antigamente comia corretamente. A principal alimentação dele é a gordura saturada, que o povo proíbe hoje. É a maior mentira, né? Essa proibição toda. Por isso que tem Alzheimer, mal de Parkinson. Até os anos 70 não tinha mal de Parkinson, mal de Alzheimer. Nem se falava mal de Alzheimer. Então, interessante, né? Agora todo mundo está tendo. É só voltar a comer gordura. O cérebro é feito de 60% de gordura saturada, sobretudo tem seus fundamentos. Mas tudo bem. Voltando então. Eu peguei o ensinamento, não peguei da gordura. Aí eu tive afasia por causa disso. Tive um início de demência por causa disso. Falta de gordura. Mas eu peguei e abracei um pensamento dele do banho frio. Nunca mais, eu estou com 46 anos, tive inflamação na garganta. Nunca mais. Tive 4 gripes na minha vida que eu me lembro. E fraquinha. Uma pneumonia forte. Né? Então, e teve também. Unicamente um dia que estava muito frio, tomei banho quente. Na minha vida, eu peguei pneumonia. Está brincando? Brincou? Então, aí o que acontece? Gente, o que eu quero dizer para você, um conhecimento de um velho praticado resolveu minha vida na época, até hoje nessa área. Ele explicou lá tudo sem não lembrei nada, hoje eu entendo cientificamente o que acontece no corpo humano. Os hormônios que são liberados, os vasos linfáticos, a força que tem e a sujeira que sai tudo do corpo, o banho frio faz, sobretudo no frio, pura sinusite, rinite, um monte de coisa, né? Então, esse indivíduo aqui, ó, esse que está tirando foto aí, ó, esse cara mesmo, ele não lembra, eu judiei dele, fui malvado, por isso que ele me odeia até hoje, eu acho. Mas por quê? Porque ele tinha 1 ano e meio, quando eu falei para ele, vivia no hospital internado, com 1 ano e meio, né, estava, né, vivia no hospital, era bronquite, o outro também está aí, bronquite, o que mais? Asma, um monte de porcariada pulmonar. Falei, ô Márcio, está lá em Chapadão, é só tomar banho frio, mas aqui é frio, mas é isso mesmo. Eu imagino a Elisandra me xingando e colocando o guri no frio, na água fria. Ela esquentava, não, depois, e aí? Mas, aí o guri gritava, né? Espenhava. Bem que ele dá muito trabalho, devia ter ido, né, já, olha, né, para o céu. Mas, veja, aí o que acontece? Deus sabia que Deus queria levar ele, vocês não deixaram Deus levar, né? Então, aí o que acontece? É incrível. Foi lá, banho frio no guri, acabou o hospital. Toma banho frio hoje? Você está entendendo? No frio, eles tomam banho frio. Não, isso... Cara, olha para mim, uma prática natural de um homem você segue e dá resultado, imagina a palavra de Deus. Se não dá resultado na tua vida, é porque você não vê a palavra de Deus como devia ver. Daqui a pouco eu falo da honra. Primeiro eu vou falar do audição. O cara não consegue ouvir a voz de Deus no dia a dia. Ele não consegue. As pessoas quando vai em Deus, antigamente o cristão na década de 80, quando ele ia consultar Deus, o que está errado?
Por que o Senhor não está me abençoando? Isso na Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento, sempre foi assim. O que está acontecendo? Hoje não. O que nós fazemos? Vou fazer uma campanha. Se a porta não abriu, eu vou arrebentar. É até bonito, né? Eu vou arrombar. Eu vou lá e pá, chutar a porta, vou arrasar. Essa é a verdade. E tenta, e retenta. Por isso que troca de igreja uma atrás da outra, tentando mudar o que de vida. Claro, quando encontra uma igreja que fala a verdade, ele nem fica, vaza. Ele quer uma igreja que enche o ego dele. Aí ele gosta até de uma imposição de mão, falar assim: eu estou vendo o quanto você aguenta. Fica tranquilo que breve eu vou te abençoar. Porque você é escolhido meu. Você tem um coração sincero. Você é uma pessoa honesta. O cara é um 71, estelionatário, mentiroso, tá entendendo? Tem gato na casa, né? Então, para tudo que é lado, de água, de luz, de tudo, e Deus está olhando para o coração dele, tem um coração sincero. Pelo amor de Deus, gente. Que profecia do capeta. Está cheio. O ser humano gosta, ele gosta de ficar ouvindo coisa para ele. Se quando Deus realmente fala, ele fala, mas você não consegue ouvir. Ele tem falado nas redes sociais, tem falado na TV, está todo lado, você não consegue ouvir. Não deu certo meu casamento, eu vou trocar, acabou. O negócio é ser feliz, e Deus se preocupa com a felicidade. Se eu não gostei da minha opção sexual, meu gênero, eu vou mudar. Não importa, porque Deus quer, Deus é amor. E Deus, o que é o amor de Deus, gente? Esse mesmo pensamento eu passo para o psicopata que gosta de matar crianças e fazer violência sexual. É uma coisa. Ele ama matar criança e fazer sexo com criança e matar criança depois. Ele ama fazer isso. Ué, mas Deus não é amor? Por que é errado? Para ele não é errado, ele nasceu assim. Ele não tem culpa, ou fizeram ele assim, a sociedade fez o cara assim. Ele não tem culpa de ser bandido, ou nem bandido de ser dessa forma. Ele não tem culpa de gostar de matar, ele tem o maior prazer, o maior êxtase dele é matar uma criança. A maior alegria dele, porra. Ele não tem culpa, meu. Deus é amor, Deus vai perdoar ele, amar ele, vai permitir ele fazer isso. Não, mas é a mesma ideia, para todas as áreas da vida. O que define essa, a nossa sociedade está caminhando para esse lado, está vendo, né? Você está vendo que a primeira coisa, as pautas que tem lá, que você vê lá, os esquerdistas lá, eles dizendo o seguinte, que não tem problema a criança fazer sexo com o adulto. É uma das coisas que eles querem vencer, conquistar. Assim como na Europa, alguns países que não tinha problema fazer sexo com animal, hoje tem casamento com animais. Um absurdo para nós, para eles não. Começa assim. A sociedade está sendo destruída porque não ouve a voz de Deus. Não consegue definir a voz de Deus. Por quê? Diga para o teu irmão, campo carnal. Está na carne mesmo. Ele não consegue. Quando Deus fala em algum lugar, até nas pregações, até na internet, Deus está falando, o cara não consegue assimilar. Porque a verdade que ele usa para interpretar aquilo é a verdade dele, não a verdade de Deus. Então o cara tem que ter muita unção de Deus. O pregador tem que ter muito jejum e oração para chegar a orar 3, 4 horas, 8 horas, só em língua, para poder ministrar uma palavra para uma pessoa, para a pessoa conseguir ouvir um pouco a voz de Deus, tamanha dimensão carnal que ela se encontra. As pessoas não querem consultar Deus, o que eu estou fazendo de errado? Aí Deus responde, não é o que você está fazendo de errado, é o que está deixando de fazer. Não é porque você tem um fogão a lenha lá, uma fogueirinha dentro de casa para esquentar lá, uma lareira e tal, você coloca ela lá, acende todo dia. Aí você morre com câncer de quê? De pulmão. Mas há 100 anos atrás, 50 anos atrás, todo dia, a pessoa soprava, ficava o dia inteiro com aquele fumaça no corpo e não morria. Às vezes não é o que está fazendo de errado, é o que você está deixando de fazer certo. Entendeu? Porque o certo protege você do errado.
Então, se você tivesse uma alimentação à base de gordura, por exemplo, o sistema imunológico só trabalha com gordura, tá? Verdadeiramente. Então, se você estivesse com gordura, comendo gordura, está super protegido. Não ficava doente. Deus criou o ser humano para ter a alimentação dele diária de 40% a 60% de gordura. Que é uma alimentação saudável, seria essa daí, perfeita. Igual o nosso cérebro é 60% de gordura. Então, mesma coisa. Seria assim. Seria essa a alimentação do ser humano. É que nem quando você vai fazer pemmican. Você vai fazer o pemmican, é o primeiro cereal da terra. É cereal com aquelas barrinhas de cereais, né? Então, a primeira barrinha de cereais foi há 500 anos atrás, foi descoberta. 500, foi feita antes de Cristo. Mas o pemmican, ele era usado pelos índios, por exemplo, nos Estados Unidos, e aí as pessoas faziam aquela barrinha de carne, com 60%, 50% a 60% de gordura. Então, quando eles saíam para caçar, ou quando eles iam viajar meses, e aquela barrinha de cereal, ela dura quanto? E tinha algumas frutas secas, que eles secavam e trituravam também, algumas, que era 10% do valor, isso. Aí eles colocavam, misturado, socavam e tal, faziam pemmican, né? Inclusive eu trouxe para o reverendo Márcio experimentar o pemmican lá para você, tá? Ah, já está aí, né? Dá um pedacinho para a Cris, coitada, ela vai ficar doida. Aí o que acontece? O pemmican, a pessoa vai lá e come, uma barrinha dela sustenta o dia inteiro, e é de fato. Vocês sabem que eu estudo história, né? Gosto de história. Então, ela não é agradável, aquela coisa gostosa, né? Entende? Vai do tempero, né? Se quiser colocar alho, tudo. Mas tudo tem a maneira de fazer, tem que estar seco, liofilizado ou algo parecido, desidratado. Mas ele dura 10 anos, fora da geladeira. O que as pessoas sabiam que a gente não sabe hoje, né? A gente não sabe nada dessas coisas. Mas a constituição dele é mais gordura do que tudo. Isso que eu quero dizer para você. Os antigos sempre souberam a verdade. E você, por não comer gordura, ficava o quê? As pessoas não comer gordura, e até tomar remédio para tirar gordura, fica com câncer de pulmão do nada. Só de acender a lareira 2, 3 vezes por semana, ou uma vez por semana, já pega câncer. Outro, só do funcionário fumar perto de você, já fica com o quê? Com câncer. A esposa do meu pai, minha madrasta, ela morreu com câncer de pulmão. Meu pai fumava perto dela, assim, não perto dela, fumava dentro da casa. Só dela pegar, ela amava doce, açúcar, mas era apaixonada. E vivia tomando esses remédios para tirar a gordura do coração. Morreu de câncer no pulmão. Bobeira. Meu pai matou ela. Foi muito triste para meu pai, porque ele ficou com muito peso, mas não largou de cigarro, morreu com efizema. Eu quero que você entenda. Não é às vezes o que você está fazendo de errado, mas o que você está deixando de fazer para se proteger. Da mesma forma é a fé evangélica, meu amigo. O que você faz para sobressair contra o inimigo? Não adianta eu declarar, profetizar, falar, sai capeta, cai por terra, diabo, demônio, eu vou contra você em nome de Jesus Cristo. Sai daí, capeta, sai da minha vida, sai do meu caminho. Não adianta. Se você não está ligado à videira, se você não é uma pessoa de oração, de comunhão com Deus, eu vou lá pegar minha espada, que está enferrujada. Você pode, olhe para mim, eu te dou uma espada nova, te dou um escudo novo. Isso vai te capacitar a vencer o inimigo? Vamos falar assim, fazer duas comparações. Você sabe atirar? Sabe? Eu tenho uma pistola israelense, de verdade. Eu posso, tenho autorização. Aí, tremendo. Se eu for brigar com o inimigo, eu tenho que ser melhor que o quê? Que o bandido que foi me matar. Se eu estiver armado e ele vier armado, eu tenho que ser melhor do que ele. Sim ou não? Sim.
Agora vamos deixar melhor. Vamos colocar uma espada na mão. Se ele vem com espada, eu tenho uma espada e um escudo, vai ficar mais fácil para mim ou mais difícil? Rapaz, eu sou lutador de Kung Fu, rapaz, sempre usei treinamento. Para mim é moleza manusear uma espada. Que isso? Pá, você manusear tranquilo. Faca também, aprendi desde cedo com meu velho. Não era para o bem, tá? Era para o mal que ele me ensinou, mas não importa. Então, aí, quando o cara pegar a faca assim na rua, colocar a faca bem aqui, para trás, assim, sai correndo, tá? O cara pega a faca na frente, até vai, mas quando ele faz, se ele girar então a faca, pegar assim, deixar a lâmina para esse lado, e ela aqui, ó, corre! Porque o cara sabe manusear a faca. Então, aí tá, de boa. Ele vai, né? Vai cortar, furar, fazer o estrago que fizer. Chega assim, só fazer assim, ó, barriga, acabou. Você não tem nem como escapar. Então você sai correndo. Mas aí eu estou com a espada e com o meu escudo. E você não tem treinamento? E se eu não sei manusear uma espada e um escudo? A arma até vai na sorte, né? Pá! Dá um tiro e pegar na sorte. Mas se o bandido tem treinamento, é acostumado, você está ferrado. Está entendendo? Se você tem treinamento, o bandido é bom, vai querer atirar primeiro. Quem for mais inteligente. Tá certo? Certo. Agora, se você não tem treinamento, é na sorte, tem que jogar na loteria. Para alguém que sabe manusear, é igual jogar na loteria. De 1 milhão você acerta 1. Está entendendo? É isso, ou mais ainda. É assim que é o crente hoje. De um monte de cristão, um só Deus abençoa. E olha que ele acertou sem querer. Ô reverendo, ele acertou a fé sem querer. Da mesma forma, agora, vamos baixar o bagulho aí no negócio. Pega uma espada e um escudo na mão, contra o adversário que vem contra você. Se você não sabe escudo e espada, ela pode ser melhor, olha para mim, pode ser a melhor espada. A espada pode ser como que é o nome do metal lá? Diamanto? Como que é? Do Wolverine? Adamantio. Pode ser adamantio, né? Pode ser o quê? O melhor material. Pode ser o material do escudo do Capitão América, que é o mesmo, né? Eu acho, não sei. Mas pode ser o escudo do Capitão América, a espada feita com as garras do Wolverine. Ponto. Pode ser o martelo do Thor, não adianta. E o que eu quero dizer para você é que as armas que Cristo nos deu é superior a Thor, superior a Wolverine, é superior a tudo. É superior à espada Excalibur, inquebrável. Não importa. Eu quero que você entenda isso. O que Deus nos deu é superior, mas isso não vai fazer você vencer coisa nenhuma. Porque você não tem o quê? Treinamento. A Bíblia fala somente aqueles que desenvolvem as suas faculdades espirituais através do quê? Do exercício com os... Pega esse versículo para ler para mim em Hebreus, Márcio, para encerrar a pregação. Então, aqueles que fazem exercício constantemente, ele se exercita. Esse que pode, esse que vence. Então, se eu separo todo dia meu tempo para orar, para ler a Bíblia e orar todo dia, pela fé, diga pela fé, porque a fé que aciona o mundo espiritual, é a chave para você abrir, amém? O campo de treinamento que todo dia você entra é o quê? É a chamada de vídeo, né? Vamos dizer assim, a senha que todo dia você tem que colocar lá para fazer a chamada de vídeo com Deus, é literalmente a fé. Eu não posso pegar a Bíblia e abrir como fosse um mero livro, amém? Daqui a pouco eu chego lá na honra. Então o que acontece? Deus tem falado com você, mas você não ouve. Deus tem falado de várias formas e você não consegue ouvir. E o mesmo cristão ao teu lado consegue entender, mas você não consegue entender, porque você interpreta através, você usa o teu sentimento para interpretar Deus. Você interpreta a palavra de Deus através dos teus sentimentos, através do teu ponto de vista, ou através do teu pecado, do pecado que está em você,
do pecado que existe em você. Aí você interpreta o quê? A Bíblia, ou Deus. E esse é um problema. Se você é um vendedor, depende da tua profissão, se você é um médico, como é que você vai interpretar a palavra de Deus? Você está entendendo? Como é que você interpreta? No teu dia a dia, olha para mim, o problema não é você interpretar, até vai, o negócio é praticar. Como é que você pratica ela? No teu trabalho, em tudo. Então, primeiramente, por que o crente não consegue ouvir a voz de Deus? Ou melhor, fala para o teu irmão, Deus sempre tem falado, mas ele não entende. Amém? E muitas coisas, muitos estão mortos porque não ouviram a voz de Deus. Muitos não entendem. Um dia eu estava de moto, acelerado, a voz de Deus veio sobre mim, o Espírito Santo, como um download. Pare. Eu só obedeci. Bom que eu consigo ouvir. Então eu sei, stop. Estava chovendo, eu não entendi porque Deus mandou parar, certo, estava vindo alguma moto, eu pensei, e eu parei, aquela chuva forte, eu parei, pá! Aí quando eu estava parando, porque eu freio com tudo, um cachorro bem na minha frente, na minha perna, parei em cima do cachorro, na minha cabeça era um cachorro, foi muito rápido. Quando olhei, uma criança de 1 ano e meio mais ou menos, estava andando no meio da rua. Eu abracei a criança, soltei a moto, coloquei no pisca-alerta a moto no meio da rua, no meu lado direito, até veio um carro, ficou buzinando, aí o carro viu que eu estava com uma criança no colo, aí ficaram, né, aí parou o carro, parou um monte, e de quem que é esse bebê? Olhei no orelhão, uma mulher, não é porque é mulher, tá entendendo? A mãe estava lá, vocês sabem, né? Eu gosto de dar sermão, o sermão que eu dei, né? Você entendeu? Salvou a vida da criança, ouvir a voz de Deus. Aí depois daquela conversa, né? Olha só o julgamento com Deus, seria assim, ó. Ô Peterson, se fosse de outra forma, o julgamento do homem eu ia ser o quê? Eu não tive intenção de quê? Culposo, não tive intenção de quê? De matar. De Deus é diferente. Por isso que eu estou dizendo. Você se converteu há 20 anos atrás desse exato momento. Olha como Deus ia me julgar. Eu ia pedir perdão para Ele, por causa disso Ele ia me perdoar. Eu não ia para o inferno, mas Ele ia me culpar, por causa disso teria consequência natural aqui na terra. Isso sim, é um fato, tá? Você não teve intenção de matar, porém você teve a chance de ser capacitado por mim, de ouvir, você treinar o teu espírito espiritual, para ouvir a minha voz, para esse, tinha obrigação moral de ter comunhão comigo, para que eu viesse guiar você em todo dia, porque o papel do meu espírito é guiar você. Então, você vai ter uma punição por causa disso. O que o homem plantar na carne vai colher na carne. Isso é uma punição. Isso que eu estou te falando para você ver como que o julgamento de Deus é diferente do julgamento humano. Porque eu tenho a oportunidade de crescer espiritualmente, ouvir a voz de Deus, eu não faço. Eu vou ser cobrado igual. Não. Eu vou ser cobrado pelo fato de não ter comunhão com Deus. Muito cristão está falando, diabo, sai da minha vida. É o próprio Deus na vida. Tamanha coisa errada que cada vez mais ele abraça. Porque não ouve a voz de Deus. Não consegue ouvir a voz do Espírito. Não consegue entender a voz de Deus. Deus tem falado, mas ele não consegue entender. Eu preocupado na pandemia com as pessoas doentes, eu perguntei para uns médicos como funciona o tal das bactérias e vírus aí, tal, etc. Aí
Me explica aí para como livrar dessas situações, as pessoas e tal. Aí fui orar à noite, Deus, eu não entendi nada que esses médicos me falaram, eu quero que o Senhor me explique. Nem eu não vi firmeza, eles não conseguem. Me explica. Aí o Espírito Santo, como um download, parecia que fiz uma faculdade de 4 anos, literalmente, aconteceu isso. Um download. É só cortar o açúcar, banho frio para todo mundo, tira o açúcar da vida, que não tem pandemia na vida deles. Eu expliquei isso para muita gente, salvei muita gente. Os pastores, pregadores, evangelistas que eu conheço, próximo, riram de mim, das outras igrejas. Morreram tudo. Como que essa pandemia matou pastor, mano? Tudo amante do doce, tudo doceiro, viciado em dopamina. Morreu tudo. E eu falava para ele, ó, Deus não criou essas porcarias, produto alimentício. Não adianta Deus não proteger, não, pregador de cura. Muitos pregavam cura, e daí? Morreram. Convi muitos colegas meus que foram muito usados por Deus em milagre e morreu com câncer. Mas também não deixava, e alguns eu fiquei em cima mais de 5 anos, 7, teve um que eu fiquei 7 anos. Larga o açúcar. Então, as pessoas não conseguem ouvir a voz de Deus quando enfrentam dificuldade. Porque não oram o suficiente, claro. Depois de 12 horas orando, eu ouvi a voz de Deus, tá? É sério. Por isso Jesus Cristo orava bastante. Amém? E era perfeito. Imagina eu sendo imperfeito. Quando veio aquela crise dessa financeira também, Deus mandou orar. Falou, ó, tem um dinheiro para sair, mas você tem que orar. Aí eu fiquei orando. Foi uma semana, 8, 12 horas por dia de oração, jejum, tudo mais. Aí Deus abriu as portas para um monte de gente, um monte de irmão. E Deus abençoou. Aí Deus me deu 1 milhão, falou, esse 1.200.000 reais, você vai ajudar pessoas. Você vai poder gastar 200 mil dele para a igreja atual, etc. O resto vai ajudar pessoas. Então, e assim vai. Foi a direção de Deus. Então, muita gente ficou totalmente debaixo das asas de Deus, quem está perto de mim na época, hein? Interessante. Deus ajudando, salvando, cuidando, pessoas do Rio Grande do Sul, pessoas daqui, pessoas do Paraná, pessoas de São Paulo, pessoas do Rio de Janeiro, tudo cuidando. Faltava dinheiro, Deus mandava dar o dinheiro. Incrível. Sobrenatural. Deus cuidou de quem creu nele. Amém? Quem cria nele. Os que não criam foram morrendo tudo. Então, o que faz eu ouvir a voz de Deus? O que faz? Eu ser apto para ouvir a voz de Deus. Eu tenho que ouvir com o meu espírito. Fala para o teu irmão, com o teu espírito. Com o meu espírito. A Bíblia fala que o Espírito Santo vai me guiar em toda a verdade. Repita comigo, eu sou um ser espiritual, possuo uma alma, eu tenho uma alma e moro dentro de um corpo. Eu tenho que ouvir com o Espírito. Mas qual que é onde começa a escala, ou a escada da audição espiritual? Interessante que está no versículo anterior, lá na frente, aliás. Anterior não, depois. Ó, estava lá. Contudo, dá lá no livro de João 12, 42. Contudo, muitos dentre os principais governantes creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem colocados para fora da sinagoga. Muitos poderosos creram em Jesus, olha para mim, muitos homens. Agora eu vou falar da honra. Por que você não ouve a voz de Deus? Porque a tua honra não deixa você ouvir. O que é honra? Se Isaías 53, 4 e 5 fala que gordura saturada, assim minha alma fica saciada, assim como se eu comesse gordura saturada, falando bem. Se você estuda a gordura, Deus tirava do povo do sacrifício, recebia a primeira parte do animal, era gordura, é a melhor coisa. Deus não ia pegar algo que faz mal para ele, que nem os pregadores falam.
E quando você estuda os livros, a Bíblia, você vê que eles consumiam constantemente duas coisas, muito profundamente. Coalhada, três coisas: coalhada, leite e muita gordura saturada. E quando fala aqui gordura saturada, e os pregadores vieram, homens colocaram a mão na Bíblia, tiraram a parte de gordura saturada e colocaram alimento completo. Viu? Eu tenho a Bíblia hebraica, tenho a grega, Septuaginta, e tenho as Bíblias modernas. Todas elas têm diferença? Tem todas, tem diferença. Na transliteração. E a gordura, é tutano e gordura que fala lá. Tutano e gordura, é gordura saturada. Então, o que acontece? Isaías 63, né? Salmo 63, 5. Isso, me ajuda aí, reverendo. Minha luta contra a afasia. Então, aí o que acontece? Salmo 63, 5 fala que bem da gordura saturada. Aí vem o médico falando mal, que faz mal. Qual honra eu tenho que dar? Para quem? Não, e outro, o pessoal de direita, Jason Fung, o Dr. Atkins foi o primeiro, em 1976, escreveu um livro falando que 60% da alimentação tem que ser gordura saturada, né? Então hoje nossos telômeros são feitos de gordura saturada para aumentar os dias, é o que alimenta ela, para ter mais dias longos até os telômeros da nossa célula, é gordura saturada. O principal sistema de hormônio no nosso corpo é a gordura palmítica, porque são 6 gorduras principais, né? Uma delas, ácido graxo, uma que tem o alimento, e a gordura. E a principal, estou falando de gordura saturada, vamos dizer assim, a principal é a gordura saturada, que é a gordura palmítica, a ácido palmítico. Então, ele é o principal. Aumente só a palmítica, olha para mim, aumenta os telômeros, fortalece a célula, o sistema imunológico da célula, é totalmente responsável de todos os hormônios do corpo. A matéria-prima de todo hormônio, reverendo. Por isso que está essa cambada aí, né? Tudo desormonada da vida. Por isso. Fica doido o corpo, as células. E a energia cerebral. Só a palmítica, o ácido palmítico. Aí tem o ácido 3, ômega 3, tem o 6, o 9, tudo tem na manteiga, por exemplo. E a K2, que é a manteiga, a gordura saturada, as gorduras, o ácido graxo carrega o quê? A K2. Pura e livre. Não é essa K2 que você compra aí, que é origem vegetal, vegana. Pelo amor de Deus. É verdadeira, origem animal. Aqui restaura até cárie, feito um estudo em 1938, o cara fazia tratamento só com manteiga, 60% só manteiga na dieta do cara, e sem açúcar, e restaurava a cárie. Isso foi um dentista, você que é dentista aí, você sabe dele, Dr. Price. E ele que descobriu o fator X, que recebeu o nome de 1990, K2. Ele que descobriu a K2. Então, o Dr. Price, que era um mero dentista, então, pensa no cara, que exumava, os caras tudo morto lá, saía 100 anos, 200 anos, 300, mais, tirava para ver, não tinha um que tinha desvio séptico, ninguém tinha desvio séptico, praticamente os dentes estavam tudo solto na boca, alguns outros estavam tudo intacto, só caveirinha. Cadê a mentira da época? E ele veio escrever um livro dessa grossura, a qual eu tenho também, e aí, falando, gente, é mentira! Em 1938 ele escreve o livro. O mundo está doente assim, desvio séptico e tudo mais, simplesmente por causa do açúcar. Não se dá açúcar para criança, ele dizia. Voltando. Com quem que eu vou ficar? Com a palavra de Deus ou com o homem? Esse que é o problema. Hoje a palavra de Deus não vale nada para o cristão. O que o médico fala vale mais, o que o engenheiro fala vale mais, o que o advogado fala vale mais. O que o mundo, por exemplo, sistema de venda, né? A irmã que é vendedora lá atrás, ela sabe disso, ela aprendeu e treino ela, tipo assim, no direito é assim, ó. Se você não mentir, você não ganha dinheiro, não vai ser um bom advogado. Começa aí, olha só. A irmã, né, eu treinei muita gente em vendas, fui vendedor, massa, trabalhei com bacharel de publicidade ainda, que era formado nessa área, trabalhou nos Estados Unidos e tal, e o cara era bom para venda. Então, e se você não mentir, não vende.
Isso é mentira. Ele não falava assim, ele falava assim: eu aprendi no Brasil que eu tenho que mentir para vender. Cheguei nos Estados Unidos, você falando a verdade, você se torna um bom vendedor. Você só tem que ter o produto bom. E a tua venda, a pessoa não tem o direito de você... olha como que o Donege explicava, norte-americano, ensinamento. Se o meu produto você não quer, eu vou dizer o que a Bíblia fala: não dê pérolas aos cães, aos cachorros, aos porcos, porque o produto deles é bom. O liquidificador dele, mais porcaria, quebra um celular. Mais porcaria do liquidificador quebra um celular, dos norte-americanos. Eles fazem campeonato, já cansei de ver, eu amo assistir, né? De liquidificador das empresas boas. Coloca prego, o cara colocou marreta, mano. Machucou tudo a marreta, o liquidificador não quebrou, o negócio, as peças feitas tem helicóptero. Mano, a poltrona do papai dele, 60 anos de garantia, caramba, mano. Você compra um negócio ali, ó, ano que vem já está tudo quebrado, essas poltronas do papai brasileira. Você está entendendo? É proibido fazer solda errada. É um crime federal e mundial você colocar uma solda que é para soldar. Olha o crente aí, evangélico, que está me assistindo na internet aí, beleza? É ferro, é aço, tem a grossura 4 milímetros. Não pode ser a mesma solda de lata. O brasileiro joga e faz o quê? Joga água depois para endurecer. O cara fazer isso nos Estados Unidos é preso, mano. O cara pega 20 anos brincando lá, só com isso daí. Aqui faz de tudo que é lugar. Tudo que é lugar. Incrível. Não leva a sério. Não respeita nada. E é crente, é evangélico, safado, vai para o inferno. Já estou terminando. A honra fica onde? Esses caras, olha só. Eles ficaram com medo de ser expulsos da sinagoga. E qual que foi o comportamento deles? Não confessaram Jesus. Eram homens poderosos. E olha como que Deus vê e fala deles. Porque eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Outra tradução mais simples, sem entender. No versículo 43, eu estou, de João 12. Amar a aprovação das pessoas mais do que a aprovação de quem? Repita comigo, de Deus. Mais a aprovação de quem? Dos homens, do que a aprovação de quem? De Deus. E esse é um problema. Quem você aprova mais? Quem você coloca acima? Interessante que tudo que Deus criou é para proteger você. Por exemplo, Ele sabe que você tem uma opção sexual errada. Existe um verme dentro de você, espiritualmente falando, que controla as tuas emoções nessa área e que você não tem desejo, na verdade, nenhum. Esses desejos, tudo está errado em você. E Ele sabe desse verme, para você entender. Só que você não sabe. E Ele quer tirar esse verme dentro de você. Matar. Quando Ele matar, você vai, putz, eu não gosto disso. Mas só Ele sabe disso. Aí Ele prega para você. Ele vem até você para te salvar. Para tirar esse verme. Como muitos cristãos falam, eu aceitei Jesus, eu era homossexual, agora eu não sou mais, mas eu não quero saber de mulher. Eu não quero saber de casamento, e eu não quero saber de nada, eu não tenho, vivo tentado, e é um sacrifício para mim, minha vida. É até legal no início isso, mas o verme não saiu. Está faltando algo em você. Orar muito em língua, jejuar. Aí o verme vai morrer. Quando morrer, eu sempre fui, do jeito que eu nasci, sexualmente falando. O que era isso? Chama pecado original o nome desse verme. Está entendendo?
A maior alegria do cara, já viu? Do ser humano, do jovem, é usar droga e cachaça. Depois fica lá, vomita. Eu fazia muito, vomitava. Aqui, continua. O cara usa droga até passar mal e volta a fazer, ou algo parecido. É o vício. Não é diabético. Sabe que comer doce faz mal, mas não consegue, né? Que se dá na hora da comida, gostou depois, ó, nunca mais, prometo, Deus, eu não vou mais comer. Até promete para Deus. Eu não como mais. Né? Eu não bebo mais, estou vomitando, passando muito mal, quase morrendo. Depois está lá de novo. É o vício. É o verminho que você tem dentro de você. Que te engoda, te engana. Quando ele sai, é quebrado, acabou isso. Você não tem mais prazer. Entendeu? Acabou o prazer naquilo. Então você tem que resolver esse problema com o verme teu, com o teu pecado original. Então, o que eu dar honra mais para o homem? Como que eu faço isso? No dia a dia. O patrão manda você mentir, você mente. O marido pede você mentir, ou a esposa, ou vice-versa, seja o que for, você mente. Você está honrando quem? A pessoa, mais do que a Deus. Você não confessa que é cristão, né? Ou em situações você pega o caminho errado, se preocupa mais com os outros pensam do que Deus pensa. Se importa de tal maneira com que os outros pensam, fica até doente. Pelo que os outros pensam. E hoje com as redes sociais ainda, meu Deus, a pessoa mas aí que se preocupa mais ainda. Gente, ainda que tirasse uma foto sua, fizesse uma montagem nela, colocasse nas redes sociais, te acusando de algum crime ou algo parecido, ainda que tivesse uma IA inteligente ao ponto de fazer um vídeo teu, que não é seu, e colocasse nas redes sociais, você não tinha que o quê? Se importar com o que os outros pensam. Repita comigo. Repita-me, né? Repita comigo. O que os outros pensam é problema deles. O que Deus pensa é problema meu. Aí vai pesar na tua balança moral. Aí você dá uma olhada. Amém? Não importa. Um dia, Deus queria livrar um cara. Foi a última mensagem de Deus para o Serginho. Ele morreu alguns dias depois. Eu cheguei para ele e falei, Deus quer te ensinar algo. Vem aqui comigo. Ele mais 4 viciados. O que isso daqui é? Ele falou, é o chá de beladona. Um pé de beladona. Você sabe fazer o chá desse? Não. Eu tomei uma vez, eu fiz violência sexual, fiz tanta coisa, não me lembro de nada. Eu não vou fazer isso aí não, mano. Não, eu quero que você faça para mim. Não, mas como pregador, como missionário você vai querer que eu faça isso para você? Eu não posso. Eu quero tomar para te mostrar algo. Ele fez, caprichou. Eu acho que ele esculhambou, que ele colocou folha, colocou galho e colocou flor. Acho que ele esculhambou comigo, mano. Porque, né? Aí eu tomei 2 copos. Ele falou que de outro dia você acorda cego. Eu acordei cego. Aí eu fui lá para a Joelma. E aí, eu fiz alguma loucura? Eu me lembro tudinho que aconteceu. Eu lembrava tudo que eu tinha feito. Eu tomei na hora e falei para ele, cadê o efeito? Eu acordei cego no outro dia, literalmente. Não enxergava, estava tudo branco. A única reação que teve, a loucura, não deu nada. Aí eu falei para ele, na hora, antes de acordar, né? Durante
momento que eu tomei que dá a loucura. Falei, mano, se você orar em língua, buscar a presença de Deus, Cristo vai ser o suficiente para você não precisar usar droga. A droga não vai ter efeito na sua vida. Cristo é mais poderoso que essa droga, qualquer droga. Por que eu tomei esse chá? Porque você falou que é a droga mais poderosa que você tomou na vida. E os caras ficaram assim, ó, abismados. Está entendendo? Não adianta. Não adianta. Um dia eu peguei um maço, 200 gramas de maconha, toquei fogo no quarto fechado junto com um cara. Ei, mano. Os caras ficaram... Não faz efeito porque eu sou um homem de oração. Essas coisas não entram, não faz a mente, mano. Quando Cristo te liberta, acabou. Você está entendendo? Não é para você fazer essas coisas não, viu? Daí foi para lavar rema, para mostrar para os caras que droga não faz efeito, sobretudo eu trabalhando com drogado. Então tive que mostrar para eles que Deus é maior que a droga. Está entendendo? Então, eu quero que você entenda. Para quem você dá mais honra? O caminho da honra é o caminho de ouvir a voz de Deus. O que Deus fala sobre isso na minha vida? O que Deus pensa? Quer ouvir a voz de Deus? Quer entender a voz de Deus? Se arrependa hoje de não honrar a Deus primeiramente na sua vida. Coloque a honra a Deus na sua vida, em primeiro lugar na sua vida. E a primeira honra que você deve mostrar para Ele, de honraria a Deus, é separar todo dia você ter um momento com o teu Facebook, com o teu Orkut da vida. Não tem mais Orkut, né? Então, com o teu Facebook, você tem um momento com o teu... Você sabe o que é Orkut? É Orkut, né, que falava, né? Você sabe o que é Orkut? Hein? Você tem quantos anos? 19 anos, sabe o que é Orkut? Puxa, faz tempo o Orkut. Né? O Orkut era melhor que o Face, os caras foram enganados, né? Você vê golpe de mídia, né? Golpe de... Né? Então, você tem lá o Orkut da vida, você tem lá Facebook da vida, o Instagram, tal, o X, né? Tudo. Você tem todo dia um momento com ele. Fora a Netflix, Globoplay, não sei, jornalzinho. Você tem um momento de comunhão. Fora a tua cachaça, tua bebida, teu alimento, teu lanche, seja o que for. Você tem um momento de comunhão com o teu estômago, com a tua vida. Você nem sabe por que existe a comida, né? Tão pobre do intelecto cristão que você é, tão seco, tão miserável de mente, que você nem sabe por que Deus criou a comida, para sustentar o homem, para servir de figura para o ser humano, do alimento que vem dele. É uma sombra. Comida é uma sombra. Sem ela você morre, certo? Certo. Mas com ela também você morre. Comendo o que é errado, de forma errada. Lá do Velho Testamento, a Eva comeu o que é errado. Adão também. E aí, honra. Eva deu mais honra para quem? O diabo. Ela honrou ela mesma. Adão deu mais honra para quem? Para sua mulher, do que para Deus. Né? O que acontece muito, né, irmãzinha? O marido vai lá, Deus está falando com ele, você chega e diz que é profeta, e Deus mandou falar. Eis que eu te digo, varão honroso. Agora é, né?
cuidar dele não cuida, mas quando vai dar recado de Deus para o marido, é varão honroso. É incrível, cara, essa parafernália, esses teatros que existem, teatro do inferno. Já estou encerrando. A honra, quando você começa a dar a honra do tempo teu, começa aí. A honra do teu tempo. Separar um momento para Deus, não é o que você faz de errado em si, é o que você não faz, que te protege. Não é porque a mulher está soprando fogo lá, acendeu o fogo, a lareira, faz bem para o corpo dela. A fumaça faz mal, mas por ela ter uma alimentação boa, proteína, gordura, animal e tudo mais, alimentos que não inflamam o corpo, essa é a verdade, ela vai ter o quê? Um sistema imunológico perfeito. Então aquele que está entrando de mal vai cair por terra. Por ela ter uma alimentação de anti-inflamatório e tudo mais, ela vai lá e come até um embutido, come alguma coisa ruim ou toma algo ruim, mas o corpo, a alimentação maior dela é coisas boas. Então o corpo vai expelir todos os metais pesados dela, vai limpar o organismo, porque ela se alimenta bem. Está me entendendo? O que é alimentar bem? Comer de forma certa o que Deus proporcionou, criou como alimento, o que Deus criou. Acabou. Então, é só uma listinha lá. O corpo deve estar protegido da mesma forma, espiritualmente falando. Você vai assistir isso, vai assistir aquilo, não vai te influenciar nada nas coisas erradas. Porque você já está, vai ver alguma coisa no Face, vai ver alguma coisa no Instagram, não vai te influenciar, te influenciar para tomar decisões da vida. Não vai te influenciar para você ter medo, não vai, nada. Por quê? Porque você se alimentou do quê? Do maior conhecimento vivo e poderoso que destrói qualquer outro conhecimento. O cara falou assim, você assistiu aquele filme de terror? Eu falei, assisti. Cara, que presença do diabo lá entrou, parece que o capeta entrou dentro da minha casa, entrou na minha vida e pá! Cara, ele ficou bravo comigo, hein? Falei, e você? Como foi a experiência? Falei, a minha casa não estava vazia. Aí ele demorou para pensar e entender, porque isso acontece quando a casa está vazia, né? A casa está vazia, o diabo entra e traz mais 7. A casa cheia, não entra não. Você entendeu? Quando a casa está vazia, o crente olha uma bunda de uma mulher na internet, a bunda entra nele, porque ele está vazio. Está entendendo? Ou ele entra na bunda, ou ele entra na bunda. Essa é a verdade, gente. Mas se a casa está cheia, o que acontece? Não tem lugar. Amém? Não tem lugar. Não tem lugar. Então, começa você a ter comunhão com Deus. Todo dia, separa um momento. Eu gosto de madrugada, que ninguém me enche o saco, não consigo dormir mesmo. Aí eu vou, oro, até dormir. Então, separa um momento com Deus. Separa um lugar com Deus. Todo dia. Aquele horário é honroso. Olha como que Deus deixa você viver. Crente, o meu mandamento é esse para você. Olha a profecia de Deus para você. É real. É um entendimento, mas é uma verdade. Estou sendo profeta. É que cada um tem um jeitinho, né? É o seguinte. Tudo que você for fazer, é bom orar. Faça até orando em tudo. Todas as ocasiões. Falando com Deus, cantando, adorando. Mas quando você for orar, não pode fazer nada. Entendeu? Ou não? Sabe que tem que espremer a laranja? Tem que fazer virar suco? Mas suco faz mal. Tudo quanto você for fazer, é bom fazer orando, mas nunca vai substituir. Recado de Deus para você. Nunca vai substituir o teu horário que tem que ser mais honrado para Deus. Essa é a conversa que esses crentes têm hoje. Que você, eu faço tudo, eu vou para a academia orando, tem que fazer mesmo. Eu vou para orando, tem que fazer mesmo para ouvir a voz de Deus. Mas eu não separo nenhum momento para orar, porque esse é meu momento. Não mais. Cadê a honra? Ah, mas Deus tem me abençoado.
você ver, né? Você não sabe o que é bênção. Imagina quando você separar um tempo para Deus. Aquele momento é de Deus. Mas se você fizer que nem brasileiro faz, eu vou colocar, quando tiver um intervalo eu vou orar. O diabo não vai deixar você ter intervalo. Você tem que escolher um horário para Deus. E aquele horário é seu e de Deus. Assim como ele criou o ser humano, ele tinha um horário com Adão e com Eva, que era em viração do dia. Amém? Qualquer horário que você se separar com Deus, é o teu horário com Deus. O melhor horário, cientificamente falando, é o horário que você mais funciona. Eu vou trazer um ensinamento semana que vem aqui, reverendo, do Bill Hacker, sobre personalidade de pessoas. Ele consegue empregar pessoas assim. Essa pessoa funciona das 10 da manhã às 2 da tarde. Ele emprega a pessoa nesse horário. Ela funciona das 5 da manhã até as 8 da manhã, 9 horas. O cérebro mais ativo. Ela contrata esse horário. Ela funciona das 6 até meia-noite da tarde. Ela contrata pessoas nesse horário. Ele ensina você contratar, os empresários contratarem pessoas assim. Entendeu? É os horários que as pessoas têm no pico de... Está entendendo? Então, interessante, ele descobriu agora, a Bíblia já falava. A Bíblia já dizia, esses horários que ele descobriu, reverendo Márcio, é os horários que você estava comentando comigo. Um biohacker já tinha falado para mim isso, reverendo. Eu fico fascinado com Deus. Os caras vêm, olha o que descobrimos agora. Está na Bíblia, faz hora. Está entendendo? Então, mais interessante, eu quero que para você separar esse horário, colocar Deus. Em vez de você separar para colocar trabalho, você vai colocar quem naquele lugar? Deus. Meu momento de oração vai ser esse. Isso é honra. Qual a hora que você mais funciona no dia? De madrugada? Aquele horário. Que hora? 6 horas da manhã. Aquele horário. Vou para o trabalho, então acordo mais cedo, infeliz. Então, é o meio-dia. Tem gente que acho que é o golfinho, né? Que ele compara. É que nem golfinho. Funciona meio-dia, do meio-dia às 3, faz de conta. Então, meio-dia, a separar o horário para buscar Deus. Vai jejuar, pelo menos 3 vezes por semana, né? Ficar sem comer um pouco para buscar. Então, e assim por diante. É o horário de mais energia tua. Se você observar a Bíblia, o horário de mais energia das pessoas era o horário que eles buscavam a Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Era o horário de mais energia deles. Alguns ensinam que todo mundo tem que ser igual. Não. Cada pessoa é uma. Tem uma fisiologia, tem uma dinâmica corporal para atuação, para atuar. Né? Então, vamos nos alimentar espiritualmente esse horário. E a sombra que é a comida tem que ser a palavra de Deus. Se alimentar de Deus para que você possa ter saúde. Coloca a Bíblia na sua vida, em primeiro lugar. Leia, naquele momento leia, ora, busque a presença de Deus. E aí sim, você vai estar dando honra a Deus. Qual que é o primeiro, qual que é a reação? Porque você está fazendo uma ação. Qual que vai ser a reação disso? Fala para o teu irmão, você, quando ouvir um trovão, você vai entender. Gente, pelo amor de Deus, não é que todo trovão tem a voz de Deus, tá? Faz isso não. Desculpa aí, é que nosso grupo social hoje em dia, as pessoas estão tão fracas de conhecimento, que elas podem entender isso, que toda vez que troveja, Deus está falando alguma coisa, a gente não entende. Não é isso, tá, gente? Amém? E aí eu pergunto de novo, tinha um grupo de pessoas lá, qual delas é desses 3? Tinha um grupo lá, nem que seja pela fé, tinha um grupo lá que ouviu o trovão, outros ouviram uma voz, pensaram que era um anjo, e outros realmente entenderam a voz.
Qual desses três você tem que ser e qual desses três você é? Não responda para mim. Responda para você mesmo. Quando você vai ouvir a voz de Deus? Para encerrar. Quando você honrar a Deus. Quando você honrar a Deus, você vai ouvir Deus. Ou melhor, vai entender, porque Ele tem falado sempre. E às vezes vai até falar uma coisa tão besta para você, né? Tão boba. Deus, então, um irmão um dia falou assim, se você, ela queria ficar grávida, que estava orando para Deus. Aí Deus falou que o marido estava orando também. Ó, você tem que se alimentar certo, que senão teu filho vai ser doente. Deus falou, corta o açúcar. Eles cortaram. Amém? A gordura saturada é tão importante no corpo humano, que quando a mulher fica grávida, o corpo entra em o quê? Em cetose. Quer entrar, né? Você continua comendo doce, e aí fica sem, vomitando o tempo todo, para entrar em cetose, para poder usar a gordura saturada para construir o feto, construir a criança. Por isso que os antigos diziam, 1930 para trás, para riba, para trás, e os orientais também, atualmente, não passam esse sofrimento. Entra em cetose, não come carboidrato, só come gordura e carne. Não fica enjoada. Simplesmente. Incrível, né? Tem uma coisinha outra ali. Tamanha importância da gordura saturada. E os médicos bons sabem disso. E ensinam isso. São 3 tipos de médicos. Os médicos bons, que combatem os sintomas, e as causas, sobretudo. E os médicos ruins, que só combatem os sintomas, são tão fracos de memória, de cabeça e burro pra caramba, não conseguem nem raciocinar. 2 mais 2 é igual a 4, para eles é 6 ou 3, que é a maioria hoje, atualmente, 20 anos, 10, 20 anos para cá, né? Então os caras até para, quando chega alguém no ponto de socorro, tem que consultar a internet ou algum livro para poder socorrer a pessoa. O que isso antigamente acontecia 30 anos atrás também, 20 anos atrás, nos hospitais, com um grupo de 100, 5% de 100. Mas, hoje está ao contrário. Tá? Tipo, 95% está assim. Que no mundo inteiro isso. Que povo fraco de mente, burro pra caramba, né? Está ficando a humanidade. Quanto mais especialização, mais burra o ser humano fica. Médico, né? E entre tudo. E você não presta atenção nisso, né? O médico pensa que a especialidade que é o segredo, e não é. Ele vê o corpo inteiro que é o segredo. Entendeu? Porque às vezes o problema no estômago é por causa da cabeça, o problema na cabeça é por causa do estômago, e assim por diante. Eu estou encerrando. Que tipo de... Aí o outro médico é o cara que é inteligente pra caramba. São 3 tipos. Um é bom, luta contra causas e os sintomas, tudo junto, né? E o outro é burro, infelizmente, que é a maioria, luta só contra os sintomas. E o outro é o esperto. Ele é inteligente igual ao primeiro. Ele sabe que o problema está na causa. Ele sabe qual é o problema. Então ele manipula. Esse é um grupo grande, maior do que o primeiro. O primeiro é a minoria. O segundo é a maioria, o terceiro é a segunda maioria.
Muitos médicos sabem o problema teu, mas não vão te curar. Não vão te curar, porque senão acaba o ganha-pão dele. Podia te curar hoje, né? Resolver o teu problema hoje, mas te leva você a fazer um tratamento na clínica dele, e você gastou 2.000 para a consulta com ele, mas ele vai te fazer gastar 40 mil, 50 mil na clínica, e por final ele vai te curar. É que nem aquela velha história, né? Uma irmã da igreja certa vez estava muito doente de garganta, falei para ela, faz gargarejo com água e sal, joga sal na água, que resolve. Nessa época ninguém falava disso, né? Aí ela, não, eu estou tomando só antibiótico. Tomou 3 antibióticos, 3 grupos, 21 dias praticamente. E nada. Aí ela ficou indignada e foi no médico, indignada com ele. Aí ele falou, ó, não vai poder mais tomar antibiótico. Então, o que você faz? Você pega água, coloca água morna, sal e limão e faz gargarejo. E também coloca no nariz assim, deixa escorrer. Coloca pelo... Faz limpeza nasal, o jeito que eu tinha falado. No nariz, um sal. Aí ela foi curada em uma semana, reverendo. Você está entendendo? Coisa que a tua avó falava, fazia, né? Mas não adianta copiar, gente. Tem que entender. Tá? Não adianta você tentar fazer a cândida da tua avó com frango transgênico, que não vai surtir efeito. Tem que ser frango caipira ou orgânico, que já tem vitamina na gordura saturada. E a canja, gente, não é o frango. Já viu, uma reverenda? A mulher fez vi fazendo a canja. Vi várias vezes. Uma vez eu vi e fiquei olhando. Fritando o couro era a galinha caipira. Fritando o couro da galinha caipira. Torrando. Matou todos os nutrientes, praticamente. Só fiquei assim. Ensinando na internet. A outra ensinando. Tira tudo, tem que tirar tudo o couro, gente. Tira todinho o couro, faz mal. Só minha avó, Peter, vem aqui, ensinar a fazer canja. Minha avó Ide. A gordura faz bem. E incrível, né? Hoje em dia, quando você pesquisa, qual que é a melhor gordura do mundo? A de frango. A segunda de coco, a terceira da vaca. Entendeu? Vaca em terceiro está juntamente a cabrito, ovelha. Mas a primeira do quê? Frango. Só que não esse comprado aí, essa porcaria, tá? É o frango caipira ou orgânico. Tá entendendo? Como minha avó sabia essas coisas, sim? Então, e ela pegava e cozinhava. Depois de cozinhar bastante o couro, tirava o couro, ninguém comia o couro, porque ficava tudo na água. Você está entendendo? O segredo está na gordura que tem o couro da canja, para curar o ser humano da gripe. A gordura é o segredo. Mas pode ser qualquer uma que você... Manteiga. Os monges, como que tratam gripe lá? Na China, naqueles lugares lá. Manteiga no leite, bate bastante, faz um chalate, com muita gordura, tome. A gordura não vai ficar na tua veia, não. Honra a palavra de Deus, em primeiro lugar. Se dando que o ser humano inventa e mente para o mundo. E se alguém quiser brigar comigo na internet aí, vai ler atualmente Jason Fung. Como que é o nome da Gordura Sem Medo? O nome do livro também, da Nana Santos. Não sei pronunciar o nome dela. Né? Como que é o nome dela lá? Nana... Não, a Nana. É que escreveu Gordura Sem Medo. Pega aí o nome aí. Tenta traduzir para mim, para eu pronunciar aqui. Coloca a tradução aí. O Jason Fung, Código da Obesidade, Código do Câncer,
Código da Diabetes, jejum só tem em Portugal, acho, esse livro, de Jason Fung. Então, mas leia, é legal. Atualmente, médico atual que está brilhando, deixa eu ver, David Asprey, biohackeador, um cientista, né, que investe em... Oi? Nina Teicholz. Nina Teicholz, essa é a pronúncia. Gordura sem medo. Dá uma lida lá, né? E assim por diante, né? Então dá uma olhada nesses nomes aí. Robert Atkins, não consulta Google, gente. O Google é geopolítica, gente. Não consulta Google, vai ler livros. Se esse livro fosse crime, ia estar escrito que eles estão errados, que é crime. Eles estavam tudo presos, não podia ser nem vendido. Está entendendo? Era tudo crime. Eles comprovam. Diferente da esquerda, que comprova dando carne, gordura para herbívoro, está entendendo? Comer e fazer o resultado, é assim que eles fazem, sabia? O resultado deles é o ser humano em pesquisa. Está entendendo? Então, 30 anos, Harvard, gordura saturada, fez 30 anos de experiência do ser humano. Melhor, quanto mais alto o colesterol, melhor tinha a saúde cerebral, saúde do corpo. Aí foram ver que o colesterol bom e o ruim, estando alto, contanto que seja de gordura animal, não faz mal. Agora, se ele é de carboidrato, faz mal. Então, cuidado com essas mentiras que falam que todo colesterol é de gordura animal. Cuidado, gente. Está entendendo? Ou que é do ácido palmítico. Cuidado com essas mentiras. Então, olha para os teus avós. Não quer olhar para a verdade? Fala que não... esqueci o nome do escritor norte-americano. Gente, se você não quer olhar para os fatos, porque você segue mentira, então olha para a verdade. Olha para os teus bisavós, para os teus avós. Os avós, no teu caso aqui, tua avó, bisavó. A bisa da bisa seria você, no Brasil. Em 1930, começaram a ensinar no Brasil que tinha que ferver leite. Leite não se fervia. Alguns que colocavam quente até assim, igual minha avó fazia. Esquentava o leite, quando estava queimando assim, tirava. Que hoje é 70 graus. Tua mãe fazia isso também, ô Nilza? Coloca o dedinho, esquentou, desliga o leite. Por quê? Se você ultrapassar, você pega um leite bom, caipira. Se você deixa ferver, você mata o quê? Todas as enzimas que o leite precisa. Tudo. As bactérias já morrem aí, mas elas viram proteína. Está entendendo? As bactérias já morrem aí. As enzimas ainda não aguentam. Suporta bem, mas ela não suporta 80 graus, até 70 no máximo. E aí veio essa ideia de leite fervido, porque ficava doente não tomar. Era para enganar o povo, mano, para deixar o povo doente. Que já também, até o leite, aí depois inventaram o A1, aí ferrou tudo. Aí veio com o A1 os anos 70 mesmo, enganando, mentindo as pessoas. Isso nos anos 30 geraram. Nos anos 30 ensinaram vocês a tirar a fermentação no Brasil. Nos anos 30 ensinaram a tirar a comida fermentada, que não precisava fermentar. Fogo mata tudo. Tudo médicos, falando na TV, nas rádios, tudo que existia na época. E aí vocês mudaram a alimentação de vocês. Vocês não sabem o que é uma mandioca, não sabem comer mandioca hoje. Está entendendo? Cheio de metais pesados, faz mal pra caramba. Você tem que fermentar ele. Até nos Estados Unidos não pode, tem que passar pelo processo de ficar 24 horas fermentando para poder ser vendido, até nos países do primeiro mundo. Ela não é, aqui não, o jeito que pega, come. Vocês esqueceram. E quando a avó fazia a fermentação do alho, da cebola, minha avó, você chamava ela de quê? De louca. Mas por que o alho e cebola fermenta antes de comer? Porque senão vai te fazer o quê? Vai te fazer mal. Uma das coisas mais que causa mal hoje, dos antinutrientes, é o alho. Os médicos falam, corta, com o nutricionista, como não é para cortar, era só fermentar, que mata os antinutrientes, acabou. Essas coisas que 1930 se fazia corretamente até 1930.
O arroz antes era 24 horas fermentado, o feijão era 24 horas fermentado para nossos avós, bisavós ou avós. Hoje não sabe o que é isso. E deixa você o quê? Com um monte de antinutriente no arroz, um monte de antinutriente no feijão e o índice glicêmico altíssimo deles, que é quebrado quando fermenta. Cara, nossos bisavós sabiam viver. Diferente do que as pessoas falam, eles morriam. Mais na época não morriam, mas só pobre que morria, como sempre morre, continua morrendo. Pobre morre. Então, porque não tem o quê? Comida. Hoje a gente é o povo que mais passa fome no mundo, mas é o que mais comemos, porque comemos produto porcaria, produto alimentício. Está entendendo? Temos comida à vontade, mas o que acontece? Não é comida. O que Deus criou é comida. Essa vai te fazer bem. Vamos orar, fique de pé. Dê honra à palavra de Deus em tudo, gente. Dê honra à palavra de Deus em tudo. Pai querido, Pai eterno, em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que o Senhor abençoe essa vida que veio hoje. Que o Senhor proteja ele e proteja ela, livrando ele, livrando ela de todo mal, em nome de Jesus Cristo. E que essa irmã possa te honrar a partir de hoje, Pai. Aceitar, colocar a Tua palavra acima de tudo. Que ele possa fazer isso, ela possa fazer isso. Eu repreendo o valente da vida dessa pessoa, do coração dessa pessoa. Ordeno, valente, saia! Em nome de Jesus eu vou contra você. Ordena a tua queda. Jesus Cristo. Amém. Amém? Pode vir aqui à frente. O Aguilera vai estar orando por você hoje, juntamente com o reverendo Márcio. Ah, quem vai fazer a oferta? Não, você entrega pega aí, vem aqui à frente. Quem quiser ofertar a oferta, dizimar a oferta aí, dizima aí. Quarta-feira vai ser assim no final. Quem quiser, entrega para ele, vá até ele e entrega. Se você roubar, Deus vai te matar. Um abraço a vocês. E vamos orar. Cadê os oradores? Vem para cá, Aguilera.